Fala galera, tudo bem? Passando aqui rapidamente para tratar com vocês sobre um tema que muitos estão sofrendo por conta desse tema, prisão preventiva. Muitos que estão de prisão preventiva nos presídios já ultrapassaram-se o tempo deles ficarem lá. Eles estão presos muito mais do que o tempo que eles precisavam estar. Com isso, eles deveriam ser colocados soltos para que respondesse o seu processo em liberdade. Porque quem está em prisão preventiva, ele trata-se de ser acusado, ele não é um réu, ele não é culpado. Não se tem prova suficiente, ainda que tenha, não tem uma decisão que comprove que aquela pessoa é culpada ou não. Lendo um livro aqui, de um escritor brasileiro, eu pude analisar 2 presos aqui do Brasil, caso real, verídico, onde 2 desses presos que estão aguardando um julgamento, eles relatam o seguinte: não aguento mais, é muita angústia permanecer tanto tempo preso preventivamente sem ser julgado. Imagina se você ser tirado da sua liberdade, seu direito de ir e vir, seu direito de fazer as coisas que você tem vontade, e ficar aguardando o Estado, a justiça fazer algo por você, por mais de 5 anos, e você não poder fazer nada. O segundo, ele relata: eu sou inocente, mas mesmo que eu seja absolvido, essa prisão preventiva interminável já destruiu a minha vida por completo. Se eu for considerado culpado ou inocente, para mim não importa mais, pois não há como o Estado restituir a minha honra, a minha dignidade e tudo que eu perdi. Imagina que quantas dessas pessoas estão presas hoje de forma preventiva, de forma ilegal. Quantas dessas pessoas são inocentes? Existem aqueles que realmente são culpados e a justiça está aí para provar que eles são culpados. Mas e os casos que são inocentes? Então, todos nós estamos sujeitos a cometer um crime. Você pode pegar o seu carro, sair de uma festa, sair de uma balada, sair de casa para trabalho e atropelar uma pessoa, ainda que não seja a tua intenção. Você pode ter um pedido de prisão preventiva e ficar como uma dessas pessoas, presas de forma errada. Ah, mas eu sou inocente. Esse aqui também se declara inocente, mas a justiça ainda não fez nada por ele. Ele ficou jogado de lado, aguardando, aliás, ele está jogado de lado, aguardando com que o Estado faça algo por ele. E se essa família não tem um advogado, como tá muito na cara de que eles não têm? A Defensoria Pública está cheia de processos. O Ministério Público raramente vai pedir a absolvição de um cara desse, porque quem pede a prisão preventiva é o Ministério Público. E o juiz está cheio de coisas para fazer e não vai parar para olhar aqueles que já estão presos. Então talvez essa não seja a sua situação, mas seja a situação de um amigo, ou até mesmo de um familiar. Muitos que estão presos estão de forma errada e deve ser colocado em liberdade. Deve haver um processo onde este venha responder em liberdade até que a justiça prove que ele seja culpado ou ela absolva o cliente. Então, fica a dica: antes de você julgar, se coloca na posição dessas pessoas, porque muitos que estão lá presos de forma irregular, muitos desses que estão presos de forma irregular sempre pensaram: eu nunca vou cometer um crime, eu nunca vou cometer um crime. E hoje eles fazem parte desses milhares de presos aqui no Brasil. E você pode ser um desses. Se o teu familiar ou seu amigo está passando por essa situação, como muitos lá dentro, onde estão aguardando um julgamento, não deixa ele ficar assim. Busca os direitos dele, vá na Defensoria Pública, vai buscar um auxílio a um advogado da confiança de vocês, para que esse possa colocar um processo, fazer o processo andar de forma correta e solicitar a liberdade do cliente. Ainda que ele seja culpado, lá na frente a justiça vai mostrar
e ele possa depois voltar a responder num regime fechado, no semiaberto ou num aberto. Mas preventivamente, se ultrapassou o prazo, que ele venha ser posto em liberdade. Não é justo ser tirado a liberdade de um ser humano, não importa o crime que seja. Não é justo tirar a liberdade do ser humano e não decidir de imediato, demorar 5 anos para que a decisão seja colocada numa pessoa dessa. 5 anos você termina uma faculdade de direito, 5 anos o seu filho pode crescer e você não acompanhar a fase de bebê do seu filho. 5 anos, muita coisa pode acontecer. Mas para quem está dentro da prisão, 5 anos é uma eternidade. 5 anos talvez seja o início do fim da vida dele. 5 anos é o suficiente para um suicídio. Ou até mesmo 5 anos seja suficiente para que ele se associe a uma facção criminosa e saia de lá muito mais perigoso do que a forma que ele entrou. Então pense, busque os direitos do seu familiar, busque os direitos do seu amigo, do seu parente, do seu conhecido, de quem quer que seja. Não deixe essa pessoa ficar presa de forma errada. Tá ok? Forte abraço e até a próxima.